E um dia aconteceu que Jonatas, filho de Saul, disse ao seu criado que lhe trazia as armas: Vem, e passemos a guarnição dos filisteus, que está àquele lado. E não o fez saber a seu pai. E Saul estava no termo de Gibeá, debaixo de uma romanceira que há em Migron. E o povo que estava com ele eram como 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, levava o éfode. E não sabia o povo que Jonatas se houvesse ido. E entre os desfiladeiros por de onde Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco agudo da uma parte, e outro da outra parte. O um se chamava Bozés, e o outro Sené, ou um penhasco situado ao norte até Miquimás, e o outro ao sul até Gibeá. Disse, pois, Jonatas a seu criado, que lhe trazia as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Talvez fará o Senhor por nós, que não é difícil ao Senhor salvar com multidão ou com pouco número. E seu pajem de armas lhe respondeu: Faze tudo o que tens em teu coração, vai, que aqui estou contigo à tua vontade. E Jonatas disse: Eis que nós passaremos aos homens, e nos mostraremos a eles. Se nos disserem assim: Esperai até que cheguemos a vós, então nos estaremos em nosso lugar, e não subiremos a eles. Mas se nos disserem assim: Subi a nós, então subiremos, porque o Senhor nos entregou em nossas mãos. E isto nos será por sinal. Mostraram-se, pois, ambos à guarnição dos filisteus. E os filisteus disseram: Eis que os hebreus que saem das cavernas em que se haviam escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e vós faremos saber uma coisa. Então Jonatas disse a seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, que o Senhor os entregou na mão de Israel. E subiu Jonatas, escalando com suas mãos e seus pés, e atrás dele seu pajem de armas. E os que caíam diante de Jonatas, seu pajem de armas que ia atrás dele, os matava. Esta foi a primeira derrota, na qual Jonatas, com seu pajem de armas, mataram como uns 20 homens no espaço de uma meirageira. E houve tremor no acampamento e pelo campo, e entre toda a gente da guarnição. E os que haviam ido a fazer saques, também eles tremeram. E alvoroçou-se a terra. Houve, pois, grande pânico. E as sentinelas de Saul viram desde Gibeá de Benjamim como a multidão estava perturbada, e ia de uma parte a outra, e era desfeita. Então Saul disse ao povo que tinha consigo: Reconhecei logo, e olhai quem tenha ido dos nossos. E depois de terem reconhecido, acharam que faltava Jonatas e seu pajem de armas. E Saul disse a Aías: Traze a arca de Deus, porque a arca de Deus estava com os filhos de Israel. E aconteceu que, estando ainda falando Saul com o sacerdote, o alvoroço que havia no campo dos filisteus se aumentava e ia crescendo em grande maneira. Então disse Saul a seu sacerdote: Detém tua mão. E juntando Saul todo o povo que com ele estava, vieram até o lugar da batalha. E eis que a espada de cada um era volta contra seu companheiro, e a mortandade era grande. E os hebreus que haviam estado com os filisteus de tempo antes, e haviam vindo com eles dos arredores ao acampamento, também estes se voltaram a ser com os israelitas que estavam com Saul e com Jonatas. Também todos os israelitas que se haviam escondido no monte de Efraim, ouvindo que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram naquela batalha. Assim salvou o Senhor a Israel aquele dia, e chegou o alcance até Bet-Avém. Porém os homens de Israel foram postos em apuros naquele dia, porque Saul havia conjugado ao povo, dizendo: Qualquer um que comer pão até a tarde, até que tenha tomado vingança de meus inimigos, seja maldito. E todo o povo não havia provado pão.
E todo o povo naquela terra chegou a um bosque de onde havia mel na superfície do campo. Entrou, pois, o povo no bosque, e eis que o mel corria, mas ninguém havia que chegasse a mão à sua boca, porque o povo temia o juramento. Porém Jonatas não havia ouvido quando seu pai conjurou ao povo, e estendeu a ponta de uma vara que havia trazido em sua mão, e molhou-a em um favo de mel, e chegou sua mão à boca, e seus olhos se iluminaram. Então falou um do povo, dizendo: Teu pai conjurou expressamente ao povo, dizendo: Maldito seja o homem que comer hoje alimento. E o povo desfalecia. E Jonatas respondeu: Meu pai perturbou esta terra. Veja agora como foram aclarados meus olhos, por haver provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo houvesse hoje comido do despojo de seus inimigos que achou, não se haveria feito agora maior estrago nos filisteus. E feriram aquele dia aos filisteus desde Miquimás até Aijalon. Mas o povo se cansou muito. Tornou-se, portanto, o povo ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e mataram-nos em terra, e o povo comeu com sangue. E dando-lhe disso aviso a Saul, disseram-lhe: O povo peca contra o Senhor comendo com sangue. E ele disse: Vós cometeste transgressão. Rolai-me agora aqui uma grande pedra. E Saul voltou a dizer: Espalhai-vos pelo povo, e dizei-lhes que me tragam cada um sua vaca, e cada qual sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pecareis contra o Senhor comendo com sangue. E trouxe todo o povo, cada um por sua mão, sua vaca naquela noite. E ali degolaram, e edificou Saul altar ao Senhor, o qual altar foi o primeiro que edificou ao Senhor. E disse Saul: Desçamos de noite contra os filisteus, e os saquearemos até amanhã, e não deixaremos deles ninguém. E eles disseram: Faze o que bem te parecer. Disse logo o sacerdote: Acheguemos-nos aqui a Deus. E Saul consultou a Deus: Descerei atrás dos filisteus? Os entregarás em mão de Israel? Mas o Senhor não lhe deu resposta aquele dia. Então disse Saul: Achegai-vos aqui todos os principais do povo, e sabei e olhai por quem foi hoje este pecado. Porque vive o Senhor, que salva Israel, que se for em meu filho Jonatas, ele morrerá de certo. E não houve em todo o povo quem lhe respondesse. Disse logo a todo Israel: Vós estareis a um lado, e eu e Jonatas meu filho estaremos a outro lado. E o povo respondeu a Saul: Faze o que te bem parecer. Então disse Saul ao Senhor, Deus de Israel, da perfeição. E foram tomados Jonatas e Saul, e o povo saiu livre. E Saul disse: Lançai sorte entre mim e Jonatas meu filho. E foi tomado Jonatas. Então Saul disse a Jonatas: Declara-me que fizeste. E Jonatas se declarou, e disse: Certo que provei com a ponta da vara que trazia a minha mão um pouco de mel, e eis que hei de morrer. E Saul respondeu: Assim que me faça a Deus, assim que me acrescentes, que sem dúvidas morrerás. Mas o povo disse a Saul: Pois de morrer Jonatas, o que fez esta salvação grande em Israel, não será assim. Vive o Senhor, o que não há de cair um cabelo de sua cabeça em terra, pois que operou hoje com Deus. Assim livrou o povo a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e os filisteus se foram a seu lugar. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.